Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o efeito Levels. O efeito Levels é o que transforma aí os pixels mais claros em mais escuros, os pixels mais escuros em mais claros. A gente consegue controlar toda a parte de brilho e contraste utilizando o efeito Levels, que são os níveis aí da sua imagem, né? Vou aplicar ele já direto aqui no nosso clipe aqui. E aqui com o efeito Levels a gente tem três parâmetros, que são os parâmetros Base, Midpoint e Ratio. O parâmetro Base, ele vai mais para a esquerda, ele deixa a sua imagem mais escura, mais para a direita ele vai deixar a sua imagem mais clara, como se fosse aí um efeito de brilho padrão, né? O efeito Midpoint faz a mesma coisa, mas usando aí os pixels aí de meio ponto, os pixels mais cinzas aí da sua imagem, né? E o Ratio, ele vai fazer isso também, o quanto que passa aí de efeito ou não para a imagem, né? Então, eu vou aplicar esse efeito Levels aqui também num test card, que eu tirei um print aqui do nosso test card, para a gente entender melhor aqui diretamente nos pixels o que acontece, né? Eu vou aumentar um pouco aqui a visualização desse nosso test card. Vou clicar e arrastar aqui só para a gente ter uma visualização melhor. E vou aplicar o efeito Levels aqui direto no nosso clipe. Nosso clipe já está selecionado, eu vou aplicar ele aqui no nosso clipe. Já tinha um Levels ali, mas eu coloquei mais um aqui para a gente poder ter uma visualização melhor. E aqui quando a gente começa a mexer aqui na base, a gente vê que basicamente ele diminui e aumenta o brilho aí da sua imagem por um todo. Você vai vendo aí que ele vai transformando os pixels mais escuros quando você joga para a esquerda, ó, e os pixels vão ficando mais claros quando você joga para a direita. Cliquei com o botão direito aqui para resetar, e aqui agora a gente tem o nosso midpoint, que funciona da mesma maneira, só que ele utiliza apenas como padrão aí para a gente pegar os pixels aí mais cinzas. Então ele vai transformando tudo que é mais cinza, ele dá um contraste melhor quando você joga tudo para a esquerda, por exemplo, tá vendo? Como tudo está mais contrastado agora, para a direita é claro que chega um momento que ele deixa tudo branco quando a gente chega aqui no máximo do efeito, né? A gente passa aqui 0,99, a gente tem um contraste muito alto, a gente não tem mais cinza nenhum na imagem, né? E se a gente joga mais um aqui, ele acaba ficando tudo branco, porque fica no limite, né? Vou dar um clique com o botão direito também para resetar. E aqui em Ratio, a gente também tem a mesma coisa, praticamente, de aumentar ou não o contraste. Esse efeito ele é interessante para a gente poder, por exemplo, trabalhar e mexer aqui no nosso visual, mexer no brilho e contraste do visual, sem você utilizar aquele efeito de brightness and contrast, que inclusive tem aqui no nosso card. Pode dar uma olhadinha que você vai ver como que funciona o efeito brightness and contrast. Mas a gente vai utilizar aqui o Levels, por exemplo, para mexer no brilho dessa imagem. Se a gente quiser, por exemplo, gerar mais contraste, vai que o nosso painel de LED está com a imagem um pouco acinzentada e a gente quer criar um pouco mais de contraste nessa imagem. A gente pode vir aqui, por exemplo, aumentar o ratio e diminuir um pouco o midpoint. E se ainda tiver com a imagem muito acinzentada, você quiser deixar o fundo um pouco mais preto, você pode diminuir aqui um pontinho da sua base, que você vai deixar o fundo bem mais escuro e no painel de LED não vai aparecer tão acinzentado como estava. Então eu vou desligar aqui e ligar o efeito para vocês verem a diferença, ó. Sem o efeito e com o efeito. A gente tem bem mais contraste na imagem, o fundo preto fica bem mais preto e ainda mantém as cores da imagem, certo? Então esse aí é o efeito Levels, o efeito que mexe nos níveis da imagem. É claro que a gente tem todos aqueles blend modes, a gente consegue mexer nos blend modes aqui também do nosso efeito, assim como todos os efeitos aqui do Resolume. Você pode explorar bastante esses efeitos caso você queira fazer algum tipo de animação também com esse efeito entrando e saindo. Beleza? Você pode, por exemplo, criar aqui uma linha do tempo
e aqui você fazer um envelope, e nesse envelope você utilizar um digital e aumentar a velocidade desse envelope aqui para, por exemplo, uma velocidade 10. E aí você tem um certo tipo de estrogo, digamos assim, quando você abre e fecha. Você pode vir aqui e aumentar para 20 a velocidade, então a gente tem um estrogo mais rápido, que na verdade o 10 está no máximo, né? Então o que que a gente pode fazer? A gente pode diminuir os segundos dessa opacidade para, por exemplo, 2 segundos. E aí a gente tem esse efeito aqui de estrobo dentro do nosso efeito de levels. E ele funciona dessa forma. Espero que vocês tenham gostado. Se essa aula foi interessante, deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber novidades toda vez que sair um vídeo novo aqui. Você vai ser o primeiro a receber. No mais, é isso. Um grande abraço e a gente se vê nos eventos.